Doutor Dimas, objetivamente, a produção da vacina Coronavac não recebeu absolutamente nenhum tipo de recurso federal para investimento, correto? Nenhum centavo. Mesmo assim, a proposta apresentada pelo Butantan garantia a entrega de 60 milhões de doses entre 45 em 2020 e 15 no primeiro trimestre de 2021, correto? Perfeito. Hoje aqui, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, com todo orgulho, ressaltou que chegamos perto da marca de 64 milhões de brasileiros que receberam ao menos uma dose de vacina. A informação que Vossa Senhoria traz para a comissão, de que o Butantan poderia viabilizar 60 milhões de doses, somada à informação que trouxe o CEO da Pfizer, de que 4 milhões e meio de doses poderiam ter chegado nesse mesmo prazo, 1 milhão e meio de doses no final de 2020 e 3 milhões de doses em 2021, significa que nós poderíamos ter o dobro de brasileiros vacinados. O dobro de brasileiros vacinados. Esse é o tamanho do desastre. E claro que não está, talvez, dentro da sua esfera específica de especialidade, mas os cálculos que são apresentados pelo professor Alau e pelo professor Paulo Martins, Federal de Pelotas, Federal de Sergipe, apontam que esse número que está ali na frente do relator Renan Calheiros, que hoje é de 454 mil mortos, poderia estar abaixo da casa de 400 mil. Só falando em mortes diretamente. São centenas de milhares de brasileiros que não precisariam ter sido internados. Milhões de brasileiros que não seriam contaminados. E aí, nesse ponto, peço sua colaboração como especialista para informar a CPI e os brasileiros a questão de como a vacina interfere na curva de contaminação, como ela retarda a contaminação e permite que o Estado se prepare e salve vidas. Por favor. Senador, nós fizemos um estudo inédito no mundo para responder essa questão. Porque todos os estudos eles foram feitos no sentido de determinar a eficácia contra a doença. Nós fizemos um estudo, e ele é inédito no mundo, numa cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Serrana. Uma cidade de 45 mil habitantes, com 30 mil adultos de 18 anos ou mais. Nós vacinamos 97% dessa população com as 2 doses e acompanhamos isso no tempo. Então, nessa semana será feito o relatório final do estudo, mas eu posso já dizer ao senhor que lá o número de casos em idosos caiu 70% após a aplicação da segunda dose. E não só na população de idosos, em toda a população vacinada, isso vem caindo progressivamente, então, mostrando que o efeito da vacina, quando se vacina em massa, ele é de fato um efeito direto sobre a evolução da epidemia. E é isso que é o objetivo. Quer dizer, o objetivo, enquanto não tiver essa vacinação de 97% das pessoas em risco, como foi o caso lá em Serrana, nós não vamos ter esse decréscimo natural da epidemia, ela poderá ficar sofrendo essas idas e vindas, principalmente quando surge uma variante nova. Lá em Serrana já era a variante P1, ela já estava presente lá quando nós fizemos o estudo. Então, já mostrou um resultado, agora sim, um resultado que será publicado brevemente e será um estudo inédito. O mundo inteiro vai olhar para esse resultado. Isso já é objeto já de algum tempo na imprensa internacional, mostrando exatamente a grandeza dos dados que estão sendo gerados lá. Então, é o que se espera de uma vacinação nesse volume, 97, mais de 97, da população em risco, que são os indivíduos, no caso aqui, acima de 18 anos. Obrigado. Fica claro que a tomada de decisão do Ministério da Saúde, do próprio presidente Jair Bolsonaro, foi no sentido contrário àquilo que a ciência, e não é de hoje, do que a ciência recomenda, valorizar a vacina, isolamento e todas as medidas cabíveis. O senhor mencionou aqui, mas mencionou muito rapidamente a questão da Butanvac. Eu pergunto sobre ela por um motivo específico. A gente compreende agora que o desenvolvimento da Coronavac foi sistematicamente sabotado pelo governo federal. Isso é fato, é provado. As ofertas chegaram, elas foram recusadas. Chegaram os pedidos de apoio financeiro e eles não foram atendidos. E foram atendidos para outros fornecedores por critérios que não são técnicos. Pergunto ao senhor, o estágio atual da Butanvac, como se encontra, e o que este Congresso Nacional pode fazer para evitar que esse erro aconteça? Uma politização para o mal dos aparelhos da saúde brasileira. Bom, a Butanvac é uma outra vacina, uma nova vacina, que tem um potencial muito grande. Um potencial
Primeiro, pela tecnologia que ela usa. Quer dizer, ela é produzida em ovos embrionados, que é a que produz a gripe. No mundo inteiro, é uma das vacinas mais produzidas, né, é a vacina da gripe, né, globalmente. Então, o que nós estamos desenvolvendo aqui é uma vacina para o mundo. Né? Isso será transferido por esse consórcio internacional que nós fazemos parte para produtores. Não tem royalties, isso é royalty free. Né? Ou seja, os países, até os países mais pobres do mundo, que têm lá uma fábrica de vacina da gripe, poderão produzir a vacina para o Covid. Né? E é por isso que a gente tem uma grande esperança nessa vacina. E, portanto, ainda estamos no momento de produção inicial, ainda não iniciamos o estudo clínico, mas esse estudo clínico ele será muito, muito curto, porque ele é comparativo, ele não é mais um estudo como se fosse uma vacina inicial. Não, ele é um estudo que compara, primeiro que é a própria vacina da gripe que dá segurança a esse processo, uma vacina que tem décadas de uso. E segundo, a gente compara o desempenho dessa nova vacina com a própria Coronavac. Então, isso vai dar uma resposta muito rápida e por isso que eu ainda tenho o otimismo, vou dizer assim, de começar a usar essa vacina ainda esse ano. Quer dizer, precisamos de um pouco de agilidade, sim, agilidade na análise desses dados pela Anvisa, na liberação do estudo clínico e, na hora oportuna, né, o Ministério já se demonstrou interessado em conhecer o projeto. Na hora oportuna, sem dúvida nenhuma, dar a possibilidade dos brasileiros usarem 40 milhões de doses, 50 milhões de doses que podemos produzir, pode fazer uma grande diferença para esse país. Com certeza, como fariam diferença 64 milhões e meio de doses até o primeiro trimestre do corrente ano. Eu vou pedir sua licença do presidente, para ocupar uma parte do meu tempo, para tratar de um tema que, infelizmente, é cotidiano nessa CPI. Fique à vontade. Da desinformação. A desinformação é um mal que agride o mundo inteiro e particularmente esse país, o nosso país, o Brasil. E o uso da desinformação atrapalha o ritmo de vacinação, atrapalha a defesa da saúde. E nós estamos presenciando absurdos aqui, numa CPI do Senado, que não podemos deixar passar em branco. Nós temos vídeos apresentados fora de contexto ou sem data da sua edição. Nós temos falas que evocam preconceitos tradicionais, como uma insinuação de ligação entre aborto e vacina. E nós temos uma mistura de valores que foram repassados pelo governo federal a vários títulos e de várias fontes para estados e municípios, comparativamente como se fossem todos destinados ao combate à Covid. Eu falo sobre isso e eu acho que é possível que o senhor colabore também como profissional da saúde que para tentar mensurar o impacto que isso tem na sociedade. Nós estamos percebendo uma redução na busca por vacinas da gripe, por exemplo. Nós vemos uma ineficiência geral na prestação dessa saúde pública. E nós vemos as pessoas reproduzindo discursos que partem daqui, porque se dentro de uma CPI do Senado as pessoas se sentem no direito de mentir, de reproduzir falas que não correspondem à realidade, você imagina o que vai acontecer no bar da esquina ou no grupo do WhatsApp da família. Então, o apelo que eu faço, senhor presidente, vice-presidente em exercício, é que se encontre algum mecanismo nessa CPI, que pode ser o de checagem de fatos, que já foi aventado pelo relator Relana Calheiros, que pode ser um grupo de especialistas convocados pela CPI, mas é indispensável que a gente possa repor a verdade a cada loucura que é divulgada, sob pena de prestarmos um desserviço. Eu não posso citar o caso de um senhor de memória honrosa, de 96 anos de idade, que padecia de um câncer e que falece depois de ter sido vacinada, como se fosse uma insinuação de ineficácia ou inefetividade da vacina. Esse é um desserviço. Todos nós precisamos somar forças em prol da saúde. E é muito claro que, infelizmente, e parece ser por motivos ideológicos, políticos, porque se não for isso é loucura, alguns tentam defender o contrário. Então, eu peço uma visão do senhor como profissional de saúde do impacto que tem a desinformação na saúde pública. Senador, vacinas mudaram a história da humanidade. As vacinas mudaram a perspectiva de vida do ser humano. Né? Então, é uma conquista inestimável da civilização. Vacina, alimentação saudável, água limpa, são conquistas, né, que permitiram que a gente chegasse nesse estágio da civilização, né, vivendo 75, 80 anos em média. As vacinas têm uma importância fundamental. E, olha, a vacina não é uma questão de uso individual, ela é uma proteção coletiva.
porque nós vacinamos a população para que o vírus, para que o agente infeccioso não atinja aquele grupo de pessoas. Né? Se uma pessoa não se vacina, ela está susceptível, então a gente não consegue tirar o vírus de circulação. Se todas se vacinam, já é uma outra situação, a gente consegue controlar. Então a vacinação tem o primeiro objetivo de proteger a própria sociedade, né? De diminuir esse ataque do agente infeccioso. Né? Então não tem substituto para isso. Nesse momento, nós estamos com uma campanha de vacinação da gripe, né, que é tão importante, né, que aconteça e seja em elevados patamares de vacinação, porque daqui a pouco nós vamos começar a ter as complicações da gripe, que também são fatais. Né, no grupo de pessoas idosas, né, ela leva à internação, leva ao óbito. Então, também não podemos esquecer nesse momento. Nós temos duas campanhas, uma é para o Covid e a outra é para a gripe, que é tão importante quanto. Perfeito. Eu agradeço e eu tenho certeza que agradeço em nome dos brasileiros o trabalho realizado pelo Butantan. Esse é um trabalho que salva vidas. Então, parabéns de todo o coração. Obrigado, senhor presidente.